A origem do tarô é até hoje desconhecida. Contudo, ela é também uma ferramenta ancestral e que conta histórias. Uma delas é a Jornada dos Arcanos Maiores. Trata-se de estações de uma jornada, onde podemos traduzir a nossa própria jornada humana. Fala de ciclos que passamos repetidamente, apresentados pelas representações arquetípicas de 22 personalidades do tarô, e de onde podemos tirar vários aprendizados e lições. O louco é a eterna energia em movimento, então ele quer uma nova jornada que nasce e renasce no mago. O mago, que é o arcano 1, fala de início, quando damos os primeiros passos. Representa a coragem necessária para iniciar. É aquele momento que temos o necessário para começar qualquer que seja o projeto. A partir daí, a vida nos convida a olhar para dentro com a sacerdotisa, o arcano 2, que representa a interiorização para elaborar os próximos passos. A observação e intuição são fortes características desta estação. Com o projeto mais estruturado, nos conectamos com a Imperatriz, Arcano 3, que representa a criatividade e a fertilidade que nos permite ser abundante para nós e para o outro. Ela nos fala do momento onde cocriamos, damos à luz aos nossos sonhos, nossos filhos, nossos objetivos, nossas obras. E tem forte característica de nutrição. Partindo das primeiras concretizações, passamos pelo Imperador, Arcano 4, que é quando estruturamos o material, batemos no peito como protagonistas da própria vida. Tem uma forte característica de organização e empoderamento pessoal. Aí vem o sumo sacerdote que diz que o negócio ainda não está ganho, que devemos nos abrir para outras possibilidades e que devemos recordar do nosso espírito, entender a nossa espiritualidade e colocar na prática. Tem uma característica de aprendizado e elevação. Saindo desse contexto de vivenciar e entender da espiritualidade na vida, onde antes já demos nossos primeiros passos, enfrentamos a nossa dualidade, olhando para fora e para dentro, socializamos, estruturamos e aprendemos a conquistar as coisas, nos abrimos para a espiritualidade, conhecendo um desequilíbrio e também uma mediação que nos impulsiona para um próximo momento. Nos deparamos aí com os enamorados, que é aquele momento que queremos abrir nosso coração e entramos em um ciclo de escolhas. Só conseguimos sair dessa estação quando de fato decidimos o que ressoa e o que não ressoa com a gente. Eis então a estação do desapego. E quando a gente se lança de novo, nos deparamos com o Arcano 7, o carro, que é quando os caminhos se abrem e as coisas fluem diante de infinitas possibilidades, onde uma coisa puxa para um lado e outra para o outro. E aí é aquela estação que a gente se empolga e também um momento para aprendermos a ter prudência e assumir as rédeas da própria vida. Vem então a estação da força, nos ensinar sobre estratégias para amansar nossos impulsos instintivos, contornar as situações, deixando brotar a preciosidade que temos em nosso interior. Somos convidados então pelo Eremita, Arcano 9, para uma pausa, onde novamente olhamos para dentro, mas nessa fase para recordarmos o que vivemos até aqui. Aquele momento onde podemos nos autocomparar, mergulhar fundo no processo de autoconhecimento e enxergar uma nova versão. Tem uma forte característica de recolhimento e sabedoria para nos preparar para a próxima estação. A vida é movimento, mas nada é linear, e aqui temos uma bela ilustração que é a roda da fortuna. Arcano 10, que fala dessa dinâmica da vida, mostrando que não existe de fato um controle, mas sim oportunidades que fazem a roda girar, que quando a gente se permite viver as experiências e aprendemos com elas, passamos para a próxima fase. Arcano a Justiça, a estação do discernimento e ajustamento. Avaliamos as perdas, os ganhos e aprendemos a dar limites. Alinhamos nossos pensamentos com o cenário que se apresenta e agimos de forma justa, sendo senhor, senhora diante da vida.
Aí começamos a perceber que mudamos os rumos e estamos coerentes. Mas não acaba aqui, queremos mais. E aí vem o pendurado, mais um momento de revisão. E agora ainda mais profunda e analítica. Porque já viemos de encarar problemas, tomar decisões, sair de situações, abrir espaços. E aqui a vida vem de forma mais severa, nos trazendo um momento de muito amadurecimento, que nos mostra mais uma vez que a vida não acontece cumprindo o objetivo. Aí, mais uma pausa, fase de entrar no casulo, em um sacrifício pessoal. Viramos literalmente de cabeça para baixo e deixamos cair as máscaras para o nosso desenvolvimento. E encontramos o arcano da morte, que faz parte desse processo de transformação. Nos mostra mais uma vez que as coisas precisam deixar de existir, algumas coisas precisam deixar de existir para que novas possam nascer. Uma fase de mudança muito significativa da consciência e entendimento de que não temos o controle. É uma fase de transmutação. Depois de passarmos por uma tempestade, por assim dizer, pelo desconforto do pendurado e pela aceitação de deixar ir, vem a estação da calmaria, representada pelo arcano da temperança. É aquela estação que recobramos nossas forças, curamos nossas feridas. O momento de temperar as emoções, os desejos, deixar fluir tudo, inclusive nossos medos e situações que nos colocam em provação. Aí entramos na estação do diabo, que nos provoca a encarar e seguir, porque não é sobre ser fácil, é sobre valer a pena. E em alguns momentos você pode se ver em ruínas, que estaria associado à estação da torre, mas é também um forte momento de superação. Nessa estação, podemos, diante de um desabamento, ainda nos esconder num subsolo. Contudo, chegará o momento de decidir mais uma vez o que se vai levar adiante, e quando saímos desse lugar, vemos a estação da estrela, onde nos colocamos no mundo mais uma vez, sem nos preocupar com o que vão pensar e fazendo a nossa luz brilhar. Voltamos nus, como é representado em alguns baralhos. Uma fase com a característica forte de revelação de potenciais. Aquilo ilumina o nosso ser. A estrela, então, se encontra com a lua, que faz com que ela veja o reflexo dela também. É uma fase que nos mostra mais uma vez esse olhar para o interior, a não nos deixar iludir. Uma estação onde podemos ter muitos insights, onde tudo que vivemos está registrado e não necessariamente precisamos cavocar e acessamos muito mais pela intuição e pelos sentidos. E quando nos abrimos e valorizamos o que está dentro, nos deixamos atravessar pelo arcano do sol, nos banhamos dessa energia, vivemos uma individualidade plena. Aí chega uma hora em que já expandimos todas as possibilidades daquelas situações que estamos vivendo. Já demos o nosso melhor e desejamos alçar novos voos, percorrer novos caminhos, novas jornadas, né? Mas antes passamos aí pela estação do julgamento, onde há mais um momento de superar a si mesmo para ir para o próximo chamado. Feito isso, nos deparamos com o arcano do mundo, onde olhamos para trás e vemos toda a nossa jornada pessoal. Lembrando que não somos nada do que vivemos. São bagagens que carregamos para a próxima jornada, que vamos viver, e para que possamos seguir, falta apenas um passo, e que é de suma importância: nos colocarmos novamente como aprendiz. E chegamos no louco, que é sempre o elo entre o arcano 1 ao 21. E é isso, pessoal. A história, a jornada dos arcanos maiores, interpretado por mim, Simone.